Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como tema a necessidade universal de salvação. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será: os judeus e gentios necessitavam de um meio eficaz para a salvação. Em segundo lugar, vamos falar sobre a humanidade necessita encontrar o caminho da paz. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a humanidade necessita da solução para o pecado. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Todos os homens estão encerrados debaixo do pecado. Toda a humanidade, a partir da queda de Adão, está debaixo do pecado e de suas respectivas consequências. Todos os homens estão na condição de pecadores e por isso precisam do perdão de seus pecados para ter o direito à vida eterna. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 9, diz o seguinte. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Portanto, todos os homens estão encerrados debaixo do pecado. O homem anseia em viver eternamente. Porque Deus, quando criou o homem, colocou em seu coração a eternidade. Ou seja, o homem quer viver eternamente. Ninguém tem o desejo de morrer fisicamente. Ao contrário, quer viver o máximo de tempo possível aqui na terra. E Deus, quando criou o homem, intencionava que ele vivesse eternamente, se não lhe desobedecesse. Nada do que é finito pode preencher o coração do homem. Somente Deus pode preencher o coração do homem, porque Deus é eterno e Deus é infinito. E somente Deus preenche o coração do homem pelo fato de Deus ter colocado a eternidade no coração do homem. E é o que nós podemos ler no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, versículos. Apenas um versículo, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Portanto, todas as coisas materiais, tudo que está inserido no planeta Terra são finitos. Então, todas estas coisas não podem preencher o coração do homem. Porque Deus colocou no coração do homem a eternidade, o desejo de viver eternamente. E somente como Deus é eterno, então somente Ele é que pode preencher o coração do homem. Em terceiro lugar, o homem, apesar de sua grande inteligência, obviamente dada pelo Senhor, é limitado para compreender os desígnios de Deus. Entretanto, aprove a Deus se revelar para o homem primeiro em sua consciência, depois pessoalmente, depois pela Santa Bíblia Sagrada e em nosso tempo, através do seu Santo Espírito. Nenhuma teologia, religiosidade, cerimônias ritualísticas, filosofia, ideologia
ou sabedoria humana, através de palestras, conferências, seminários, simpósios, faculdades, etc. Apesar de terem os seus valores informativos agregados, nenhum destes fatores revela Deus em sua essência. Deus se revela para aqueles que o buscam, palavra por palavra. Então, tudo que é do conhecimento humano traz algum valor agregado, mas na essência não revela a Deus. Deus se revela ao homem quando este homem busca, através da oração, do jejum, da própria leitura da palavra de Deus, da meditação, da adoração. Então o homem passa a conhecer a essência de Deus. Vamos ver aqui um caso na Bíblia em que Deus fala sobre isso. Está no livro de Números, capítulo 12, versículos 1 a 8. Quando houve a sedição de Miriam e Arão em confrontar Moisés. Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinham tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, observe aqui que neste exemplo desta história que Miriam e Arão se levantam contra Moisés, o Senhor chama os três à tenda da congregação e diz: olha, eu falo até por sonhos com profetas, mas com Moisés eu falo boca a boca, me revelo. Então a maior revelação de Deus para o homem é a própria revelação de Deus, quando Deus fala. E, portanto, esta é a essência do conhecimento de Deus. Adoração em espírito e em verdade. Leitura da palavra, oração, jejum. Deus, em quarto lugar, Deus se revela ao homem pela leitura frequente e permanente da Bíblia Sagrada, como nós já falamos, do jejum, da oração incessante, da consagração, do conhecimento experiencial com Deus, da comunhão com o Senhor, da adoração em espírito e em verdade. E isso é ratificado por uma vida reta, íntegra e de temor ao Senhor. Então vamos para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 14, versículos 16 a 17, diz o seguinte, palavra do Senhor, João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Então essa promessa de Jesus para o Consolador
para nós termos uma relação de intimidade com o Espírito Santo. João 16, 12, 14 diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos diz que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Portanto, aqui o Senhor Jesus fala da missão do Consolador, de revelar as coisas, de coisas espirituais, de orientar, de dar instrução aos seus servos. Em João, capítulo 4, versículo 24, nós vamos ainda contemplar esta questão da revelação de Deus ao homem. 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas, universalmente, agora aqui falando no quinto fator que prova que todos os homens estão encerrados debaixo do pecado, universalmente todos os homens estão encerrados mesmo debaixo do pecado. E por causa disso, todos os homens, sem exceção, carecem da glória de nosso excelso Deus. Então, Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Neste ponto da lição agora, nós vamos contextualizar uma aplicação pessoal do que nós falamos até agora. Então, a aplicação pessoal que nós temos, em primeiro lugar, é que nós não devemos viver numa vida de mentira ou de aparência religiosa. Vivamos como um verdadeiro e fiel servo do Senhor em santidade, através da leitura da Santa Bíblia, através do jejum, através da oração, através da adoração e consagração ao Senhor, fazendo sempre o bem a todos e com a transparência comportamental de um caráter moral ilibado que glorifique o nome do Senhor. No livro de Levítico, capítulo de número 11, versículos 44 a 45, o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Então vivamos uma vida genuína, verdadeira, de fidelidade a Deus. Como segunda aplicação pessoal, nós devemos preencher o nosso coração com a beleza e a santidade de Deus. Não deixemos que as coisas finitas deste mundo ocupem o lugar em nossa alma. Pois somente Deus é eterno e infinito. E somente Ele, o Senhor, é capaz de preencher a infinitude de nosso coração. Para que nós possamos então viver felizes, viver com alegria na terra. E após esta peregrinação, breve peregrinação, neste planeta, a gente vai
viver eternamente com o Senhor Jesus no céu. Ouça sempre em primeiro lugar a voz do Senhor. E no Evangelho de Cristo, segundo João, em seu capítulo de número 5, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que tem como título: A humanidade necessita encontrar o caminho da paz. O apóstolo Paulo, para demonstrar o periclitante estado espiritual universal dos homens, cita várias passagens bíblicas do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, para retratar as enfermidades da alma deste homem, consolidando a necessidade de que a humanidade precisa encontrar um caminho para a verdadeira paz de espírito. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo de número 3, versículos 10 a 18, que diz, onde o apóstolo Paulo aqui cita vários salmos e também textos do livro de Isaías. Versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Dentre as pragas da alma e do comportamento humano citados pelo apóstolo Paulo, nós podemos mencionar que não há um só homem justo que entenda e busque a Deus. É o que ele falou aqui nos versículos 10 e 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Em segundo lugar, todos os homens se tornam inúteis, imprestáveis e sem frutos para a prática do bem. Romanos capítulo 3, versículo 12 diz assim a palavra do Senhor: todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, isso aqui é um retrato desqualificado de uma sociedade. O versículo 3 diz: a palavra do homem é cheia de podridão. Aliás, o terceiro ponto dessas pragas da alma que Paulo citou aqui diz assim: a palavra do homem é cheia de podridão, é mentirosa, a palavra do homem é venenosa, cheia de acusações, insultos, ressentimentos, cheia de amargura e que amaldiçoa ao próximo. Romanos capítulo 3, versículos 13 e 14 diz assim: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Em quarto lugar, Paulo fala também que os homens são inclinados para a maldade, para promover o derramamento de sangue pelos homicídios, para promover a desordem, a destruição e a miséria. E isso está no versículo 15 e 16. A boca, eles a têm cheia de maldição e insegurança. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria.
Em quinto lugar, neste texto, o apóstolo Paulo ainda diz que os homens são rebeldes, na condição de pecadores, e trata com desrespeito o Senhor, afrontando-o permanentemente, não tendo nenhum temor ao soberano Deus, vivendo uma vida dissociada da santidade e entregue inteiramente à perversidade. Romanos capítulo 3, versículos 17 e 18. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Portanto, aqui nós temos uma clara descrição do comportamento desta sociedade que realmente necessitava de paz, de encontrar o caminho da paz, porque era uma sociedade altamente pecadora. Em nossos dias, a perversidade do coração do homem, infelizmente, tem se multiplicado. E o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, a quem considerava como um amado filho, aponta os males e as corrupções dos últimos dias, mencionando estes dias como dias difíceis com relação aos tipos de comportamento dos homens, tendo enumerado pelo menos 17 desqualificações do comportamento humano, as quais passamos a mencionar a seguir. Então Paulo aqui ele faz uma descrição desse comportamento social e moral, de que não havia um homem justo, não havia homem que fizesse o bem, que só falasse amarguras e maldições, que derramasse sangue e que não tinha temor de Deus. Mas, trazendo para o contexto dos nossos dias, esta condição se agravou. E Paulo fala isso quando registrou na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, um retrato da sociedade atual, dos nossos dias, do século 21. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, nestas características, vamos falar rapidamente aqui sobre elas. Ele diz o seguinte: egoístas são as pessoas que só pensam em si mesmo, visando os seus próprios benefícios em detrimento dos interesses alheios. Como segunda desqualificação, avarentos são as pessoas apegadas aos bens materiais e ao dinheiro. Em terceiro lugar, os jactanciosos são as pessoas vaidosas que se gabam dos seus feitos, demonstrando uma falsa autossuficiência. Arrogantes são as pessoas prepotentes que tratam as outras pessoas com desprezo, se achando superiores a eles. Blasfemadores são as pessoas que denigrem a reputação de alguém e difamam o caráter moral de uma pessoa de forma a ultrajá-lo. Número 6, desobediente aos pais. São as pessoas que não honram os pais com a obediência incondicional. 7, ingratos. São as pessoas que não agradecem as benesses e favores recebidos, ou não agradecem de forma voluntariosa, sendo mal agradecido. 8, irreverentes. São as pessoas que não têm respeito e nem educação no trato com as outras pessoas. Em 9º lugar, desafeiçoados. São as pessoas que não nutrem afeição por ninguém, são frios e demonstram nenhum sentimento de bem-querer para com o próximo. Em 10º lugar, implacáveis. São as pessoas que não perdoam e se agradam de aplicar ações punitivas às outras pessoas.
Em 11º lugar, caluniadores. São as pessoas mentirosas, que imputam aos outros atos ou condição moral não reais e verdadeiros. Em 12º lugar, sem domínio de si. São as pessoas que agem por impulso, de modo intempestivo, para agredir e oprimir os outros. Em 13º lugar, cruéis. São as pessoas bárbaras em suas atitudes, visando maltratar o seu próximo psicológica ou fisicamente. Em 14º lugar, inimigos do bem. São as pessoas inclinadas a sempre fazer o mal aos outros. Em 15º lugar, traidores. São as pessoas que agem com deslealdade e sem fidelidade, traindo a confiança de alguém. Atrevidos. São as pessoas que se metem em assuntos ou problemas que lhe não são pertinentes, não respeitando os direitos dos outros. E 17º, enfatuados. São as pessoas soberbas, que demonstram orgulho exacerbado, demonstrando ser o que não é. Portanto, essa também é um claro retrato do comportamento moral da nossa sociedade de hoje. E, portanto, todos os homens precisam buscar o caminho da paz. Todos os homens necessitam encontrar este caminho da paz exatamente por causa dessa condição moral que se vive em sociedade, principalmente no nosso século XXI. Vamos ver uma aplicação pessoal disso que Paulo falou. O nosso comportamento moral, social, ético e espiritual, em todos os ambientes que vivemos, diante dos homens e diante de Deus, deve estar pautado na verdade e de acordo com os preceitos bíblicos, para não darmos margem para escandalizar o Evangelho de Cristo diante dos homens. Devemos nos afastar dos homens maus, e todos os nossos atos devem sempre glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aqui está no que a gente deve pensar. Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos 13 a 17, o apóstolo Pedro vai falar aqui sobre a prática do bem, sobre a longanimidade, e tendo como exemplo Cristo. Então vamos fazer a leitura na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Passemos agora a estudar o item 3 da lição.
que fala sobre a humanidade necessita da solução para o pecado. Na sequência da carta aos Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo formula concretamente a doutrina da salvação do homem, dizendo que a lei de Deus, isto é, a palavra de Deus, traz ao homem o conhecimento do pecado e o coloca na condição de pecador e de culpa diante de Deus. O homem, ele tem uma dívida humanamente impagável para com Deus. Mas esta dívida foi divinamente paga pelo sangue de Cristo, vertido na cruz. E é pela graça do Senhor Jesus que somos salvos da condenação eterna. Todos os homens necessitam de Cristo para a solução de seus pecados. E nós podemos ler então na sequência da carta aos Romanos, no seu capítulo de número 3, versículos 19 a 20, que diz o seguinte: Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, nós temos aqui a posição de que quando o homem se depara com a palavra de Deus, quando ele abre a palavra de Deus, isto é, a lei, ele percebe que é portador de uma doença chamada pecado, que provoca uma condenação de morte física e espiritual, cujo remédio espiritual é Jesus Cristo, a graça de Deus dada aos homens, para que através da morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, o homem seja salvo e receba a vida eterna. Na carta aos Colossenses, em seu capítulo de número 2, versículos 6 a 15, diz o seguinte: Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 ao 15. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha heredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nesta condição, vamos falar agora um pouquinho sobre a lei de Deus. A verdade sobre a lei e sobre a graça. Começando então pela lei. Definimos a lei de Deus como sendo um padrão divino absoluto que traz em seu bojo preceitos morais, civis, sociais e cerimoniais.
bem como espirituais, e que estabelecem procedimentos a serem obedecidos pelos homens segundo a vontade de Deus. Mas qual é a finalidade da lei? Qual é a finalidade da palavra de Deus? Em primeiro lugar, revelar o pecado após a queda adâmica. E se nós fizermos uma leitura de Romanos capítulo 7, versículos 7 a 9, nós vamos ver exatamente isso, a revelação do pecado após a queda adâmica. Romanos 7, 7 e 8 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porém, sem lei, está morto o pecado. Em segundo lugar, como finalidade da lei de Deus, ela tem como fim imputar a morte física e espiritual como consequência do ato de pecar. E isso nós podemos ler em Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 13, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Em terceiro lugar, como finalidade da palavra de Deus, ela tem como objetivo ou fim provar a culpabilidade de todos os homens diante de Deus através do conhecimento do pecado e de suas consequências. Inclusive, já fizemos essa leitura, vamos fazer novamente. Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. E como quarta e última finalidade da palavra de Deus, ou seja, da lei de Deus, ela tem o objetivo de conduzir o homem a Cristo para a cura do pecado em sua condenação e morte. E isso nós podemos contemplar na carta aos Gálatas, em seu capítulo de número 3, versículos 20 a 24, que diz o seguinte: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Falado um pouco sobre a lei de Deus, vamos agora falar sobre graça. Literalmente, a graça é um favor imerecido. O dádiva de Deus dada aos homens, sem que estes merecessem a salvação da morte eterna, realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos fazer uma leitura aqui na carta de Tito, capítulo de número 2, Tito 2, versículos do 11 ao 15, onde nós vamos estabelecer essa definição de graça, né? Como literalmente sendo um favor imerecido. Tito, capítulo 2,
versículos 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém que despreze. Mas qual é a importância desta graça? Já que nós definimos como um favor imerecido, dádiva de Deus, dada aos homens. Se não existisse a lei, a palavra de Deus, não existiria pecado. E, por conseguinte, não existiria a graça. E é por isso que elas estão imbricadas, ou seja, interligadas, entrelaçadas. A lei revela o pecado no homem. E a graça aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. A graça, ela não anula a lei. E a lei não anula a graça. Elas coexistem e se complementam para a perfeição espiritual do homem. A lei aponta o pecado, diz para o homem o que é o pecado. E a graça de Jesus aponta ele como Salvador, como o antídoto, como o remédio, como o elemento aqui, como nós falamos, que a humanidade necessita de uma solução para o pecado. Jesus é a solução para os nossos pecados. Isto está em Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 29, que diz o seguinte. Gálatas 23 ao 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Mas, quais são as diferenças entre a lei e a graça? A lei é a sombra da graça, ou seja, tudo que está na lei não salva o homem, mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando de um aperfeiçoamento e de salvação. A lei apresenta uma característica de base bilateral. Isto quer dizer que o homem só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Já a graça, ela é unilateral, pois Cristo fez a parte dele e a nossa. E é pela graça em Cristo Jesus que somos salvos, presente de Deus. E nós podemos ler na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 a 10, exatamente isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos,
Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Qual é a aplicação pessoal com relação a tudo que nós falamos até agora neste item 3? Deus, em sua infinita misericórdia e bondade de coração, nos fez saber que temos uma doença espiritual chamada pecado em nosso ser. E é na bula do remédio, ou seja, na Bíblia Sagrada, que reconhecemos esta doença em nós. E nela também reconhecemos a essência do efeito terapêutico deste remédio, isto é, o arrependimento de nossos pecados e o reconhecimento de Jesus Cristo, primeiramente como nosso Salvador e depois como Senhor. Todos nós, universalmente, precisamos da graça de Deus como dom gratuito para a nossa salvação, para a solução dos nossos pecados. E não temos dúvidas em proclamar que não existe outro meio de salvação que não seja por intermédio de Jesus Cristo. Romanos, capítulo de número 5, versículos 20 e 21, diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Concluindo a aula de hoje, todos nós, indistintamente, carecemos da glória de Deus. E por isso temos que contemplar permanentemente uma fervorosa vida espiritual com Jesus, nos sólidos pilares da pureza moral de Deus, da integridade moral de Deus, do amor de Deus e em sempre, em qualquer ocasião, ser cheio do Espírito Santo. A glória é de Deus. Uma bênção especial para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.